Fala pessoal, esse é o canal Pirei na Matemática, eu sou o professor João e nesse vídeo estarei resolvendo a questão de número 8 de Matemática do Vestibular de Inverno da UEPG, a primeira questão de conhecimentos gerais no âmbito da matemática, tá? Essa questão está contemplada aqui em uma playlist que tem todas as questões de conhecimentos gerais desse vestibular e também as questões específicas desse mesmo vestibular, o Vestibular de Inverno de 2017 da UEPG. Então vem comigo que é uma questão bem tranquila, bem bacana aí e rápida para a gente resolver, que diz o seguinte: considerando que x sobre y é igual a 4 quintos e também que x mais y é igual a m, y menos x igual a n, assinale o que for correto. Então, no item 1 está falando que n é igual a 1 quinto de y, né? Ou y sobre 5. Como vocês podem perceber, nesse item 1, nós temos aí a variável n e a variável y, né? Então, provavelmente vamos estar trabalhando aí com essa equação que tem o valor aqui de n e também aqui que tem a y, né? Mas eu não vou usar essa segunda aqui porque tem m, então eu vou usar a primeira e a segunda, né? A primeira e a terceira, na verdade, né? Na primeira equação que eu tenho ali, desse item 1, para resolver esse item 1, eu tenho que x está para y, assim como 4 está para 5, né? Eu tenho uma proporção, o que me permite aqui escrever que, né, multiplicando o produto dos meios e o produto dos extremos aqui, eu tenho que 5x é igual a 4y. Beleza? E aí, naquela equaçãozinha que eu tenho ali falando de y, x e n, eu tenho assim, ó, que y menos x é igual a n, né? Ou seja, eu vou escrever aqui em outra ordem que n é igual a y menos x, certo? Só um mero detalhe, que não vai fazer muita diferença. E agora, gente, como a gente está aqui com y e n, eu vou isolar aqui o meu x e deixar em função de y, né? Então, o meu x é igual a 4y sobre 5. Tudo bem? Então, aqui o meu n nada mais é do que o quê? Y menos o x. Quem que é o x aqui para nós? O x é 4y sobre 5. Então, 4y sobre 5. Agora é só resolver isso daqui, então. Aqui, como eu tenho uma parte como se fosse um número inteiro, né? Menos uma fração. 5 vezes y eu tenho 5y, certo? E aí, menos 4y eu tenho 1y, que é a mesma coisa que y, sobre 5. Então, exatamente aí, esta questão de número 1, esse item 1, ele está corretíssimo. Okay? Ele é verdadeiro e vai entrar aqui no nosso somatório. Item 2. Vamos lá para o item 2. Se n é igual a 6, então x é um número divisível por 5. O que nós temos aqui em relação a isso? Está falando do n e do x, né? Então, a única expressão que fala de n é essa última aqui, né? Que é y menos x igual a n. Aí está falando, então, que para n igual a 6, gente. Olha o que acontece se eu colocar n igual a 6. Então, vai ficar y menos x igual a 6. Como ele está falando aqui de x, eu vou isolar o x. Então, eu vou deixar x sozinho no primeiro membro, né? Que eu vou como se eu passasse para o segundo membro e só estivesse trocando ali, tá? Então, vai ficar y menos 6. E está falando que se o n for igual a 6... a gente vai ter aqui que esse x é divisível por 5. Gente, eu não tenho como garantir que y menos 6 vai ser divisível por 5. Né? Não há nenhuma garantia. Né? Porque para ser divisível por 5, nós teríamos que ter um número do tipo 5 vezes alguma coisa. E eu não consigo escrever esse número aqui como sendo 5 vezes alguma coisa. Certo? Então, realmente esse item 2 aqui, ele é um item que é falso. Beleza, galera? Vamos lá para o nosso item de número 4. Que é bem parecido, inclusive, com esse daí. Que diz o seguinte, então. Se m é igual a 18, agora eu tenho m igual a 18, eu vou procurar a minha expressãozinha que está falando de m. Está falando assim, ó, que x mais y é igual a m. Então, se eu estou falando que o m é 18, eu estou falando aqui que x mais y é igual a 18. Aí ele está falando assim, que se isso acontece, então o x é maior do que o y. Gente, eu tenho aqui uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, né? E ela tem infinitas soluções. É claro, uma delas é com que o x seja maior do que o y. Por exemplo, 10 para x e 8 para y. Mas não necessariamente o x vai ser maior do que o y. Eu poderia ter o meu x valendo 0 e o meu y valendo 18. Né? Então, esse item 4 aí, ele também é um item que é falso para nós, né? Nós não iremos contabilizar no somatório. E o último item diz que x equivale a 80% de y. Então, vamos ver se isso é verdade. Nós já sabemos isso daqui, ó, né? Que 5x
Então, nesse item 8, que 5x é igual a 4y, né, galera? Então, eu posso isolar esse x aqui, vai ficar x igual a 4y sobre 5. Como eu quero transformar e falar isso aqui de porcentagem, eu vou pensar assim, 5 vezes quanto aqui que eu obtenho um denominador igual a 100? Eu tenho que fazer 5 vezes 20, né? Então, eu tenho que fazer 4 vezes 20, que vai dar 80. Então, 80y. Esse 80 sobre 100 é a mesma coisa que 80%. Opa, travou minha caneta? 80%. 80% em relação a y. Então, realmente, esse x aqui, ele equivale a 80% de y. Portanto, ele é um item que é verdadeiro e nós iremos somá-lo também. Então, 1 mais 8 aqui nós temos 9. Resposta final, 9. Ok? Espero que essa resolução possa ter ajudado nos seus estudos. Bons estudos!